E aí, tudo bem? Eu sou o Jairo Roberto e nós estamos no estúdio 4Makers. Aqui a gente faz o Quick Talk. Quick Talk Podcast, como o nome diz, é um formato desenvolvido por nós de um podcast curto, conciso, direto, assertivo, onde o nosso objetivo é apresentar soluções, apresentar medicações para as suas dores. Então a gente não pode perder tempo, porque quem está com dor tem pressa. E dentro desse espírito eu quero apresentar para você hoje a nossa convidada nesse episódio, a doutora Vânia Matos. É uma advogada que com toda certeza tem muito para oferecer para dores, inclusive que a gente não sabe a origem, quando se trata de pequenas empresas, empreendedores. Então eu tenho certeza que você vai aprender muito hoje com a doutora Vânia Matos. Doutora, seja muito bem-vinda ao Quick Talk. Obrigada, Jairo. A intenção é contribuir, trazer informações aqui para o pequeno e médio empreendedor que, como você falou, às vezes tem dores e nem sabe. A doutora Vânia Matos, ela faz o seguinte, ela presta consultoria e assessoria jurídica para pequenas empresas, pequenos empreendedores. Ela poderia, por opção, já que ela já tem a formação, já tem a autoridade, ela poderia fazer como fazia antigamente, prestar serviço para grandes empresas, grandes conglomerados, mas ela se preocupa com o pequeno empresário que é um corajoso para se empreender no Brasil, abrir uma empresa no Brasil, seja de qual for a modalidade, uma carrocinha de cachorro-quente até uma empresa que agregue um número maior de colaboradores. O cara precisa, antes de tudo, ter muita fé e coragem. E muitas vezes esses empreendedores, essas pequenas empresas, cometem erros no que tange a legislação trabalhista que os coloca em fragilidade, podendo, inclusive, incorrer no fechamento da sua empresa por causa de pequenos erros, pequenos delitos, eu acho que não é o nome certo, mas pequenos deslizes cometidos sem a menor das intenções. Pelo contrário, às vezes com a mais excelente das boas vontades, por desconhecimento da legislação trabalhista, que não é engessada, que está frequentemente sendo adaptada à realidade, o empresário ou o microempresário se fere a si próprio. E a doutora Vânia oferece assessoria, ela oferece consultoria para evitar preventivamente que esses erros possam se tornar pedras de tropeço no caminho do crescimento que você tanto busca. Eu acho que eu acertei, né, doutora? É isso mesmo, Jairo. Como você falou, muitas das vezes o pequeno empresário, o empreendedor até médio porte, ele comete erros e não sabe que está cometendo. Alguns erros na maior das boas intenções. Como, por exemplo, olha, eu vou contratar uma pessoa para fazer a limpeza aqui da minha empresa, eu vou contratar ela como diarista. Ela vai vir aqui toda semana, um dia na semana. Vou contratá-la como diarista, não vou assinar a carteira porque eu estou ajudando. Essa pessoa recebe um benefício social e ela não quer ter a carteira assinada porque senão ela vai perder o benefício social. Então eu vou ajudar essa pessoa, vou contratá-la. Só que é aí que mora o perigo, Jairo. O que acontece? Se essa pessoa contratada, que naquela ocasião foi contratada para ser ajudada, né, sem carteira assinada, se ela comprovar lá para o juiz do trabalho que ela trabalhava recebendo ordens, que ela tinha um dia certo para trabalhar, que ela recebia uma determinada paga fixa e que ela não poderia enviar uma outra pessoa no lugar dela, se ela provar isso, o vínculo de trabalho, o vínculo de emprego é reconhecido pelo juiz do trabalho e ela vai ter todos os direitos que um trabalhador com carteira assinada teria. 13º, férias, fundo de garantia, e essa conta sai muito cara. Na maioria das vezes, o pequeno empresário ele não sabe que esse tipo de situação pode gerar vínculo. Só descobre quando ele é acionado na Justiça do Trabalho e procura um advogado e diz: doutor, olha, eu recebi essa notificação aqui, a pessoa está me processando, está querendo reconhecer vínculo, mas eu fui ajudar. Sim, na maior das boas intenções, ele acaba ferindo a legislação trabalhista.
Mas existe uma forma, sim, de contratar sem carteira assinada, existem formas de proteger o pequeno e médio empreendedor sem burlar a legislação. Interessante o que a senhora me disse, porque me remete a alguns aspectos que me causariam dúvida caso a gente não tivesse a senhora aqui para esclarecer. Primeiro, o que a gente está defendendo não é necessariamente burlar o direito a qual esse colaborador tem acesso por lei. Não é esse o caso. Existem maneiras de se fazer uma contratação, acordos reconhecidos na justiça, de modo que não se estabeleçam esses vínculos. E depois é o seguinte, quando eu descobri que a Duda entrou na justiça e conseguiu comprovar que ela tinha um vínculo, quer dizer, esse diagnóstico, quando eu receber o laudo do médico com o diagnóstico, a minha doença já vai estar em estado avançado. Exatamente. Ou seja, não tenho mais como remediar de forma ou na nascente ou preventivamente. A doença já se estabeleceu. Exatamente. É o que eu costumo dizer. Lá na Justiça do Trabalho, a conta sai mais cara. Então, pequeno, médio empresário, evitem. Existem formas de evitar que essa doença aconteça, ou seja, evitar que um processo, que uma situação vire um processo ou vire uma multa por fiscalização. Porque não é só o juiz do trabalho que é o grande terror do empresário. Tem também as multas, o Ministério Público do Trabalho. Então, está totalmente em conformidade para não sofrer multa, para não sofrer ação civil, para não sofrer uma reclamação trabalhista, vai evitar dor de cabeça. Você ter uma assessoria, ter alguém por trás dizendo, olha, faz assim, assim, assim. Não é burlar. O que eu estou se enquadrar. Se enquadrar. E todo mundo acha que isso é muito caro. Que é melhor esperar, eu não tenho um processo, eu não preciso de um advogado. Não, todo empresário precisa de um advogado para prestar essa assessoria preventiva, evitar que o problema aconteça. Quando a doença já se estabeleceu, como deu esse exemplo, qual vai ser a solução? Já existe um processo, o empresário vai ter que contratar um advogado para defender, o que na maioria das vezes não é barato. O empresário vai ter que comparecer à audiência e se defender. E a possibilidade de perda, nesse exemplo que eu dei, da pessoa que você contratou como diarista, mas que era tratada como empregado, a possibilidade de perda num processo desse é enorme. Então, esse empresário vai ser condenado. Se essa colaboradora, se essa ex-colaboradora, ex-prestadora de serviço, comprovar lá na justiça que ela trabalhava, subordinada, que atendia todos os requisitos da lei para ser reconhecida como empregado, esse empresário, essa empresa vai ser condenada. E para recorrer, o empresário pode dizer, não, eu não concordo, foi injusto. Para recorrer de uma decisão, de uma sentença judicial, ele vai ter que pagar à vista, não só as custas. As custas do processo são 2% do valor da condenação, mas vai ter que pagar à vista o depósito recursal. Diferente da Justiça Estadual, lá do juiz da Vara Civil da Família, lá para recorrer, o réu paga 2%, paga custas, paga um percentual de custas. Mas na Justiça do Trabalho, o empresário, ele além das custas, que é 2% do valor da condenação, ele é obrigado, para ter o recurso dele apreciado, ele é obrigado a pagar 12 mil à vista. Se eu não me engano, esse é o teto da tabela do TST. 12 mil reais à vista. Será que isso impacta? Isso impacta no seu caixa? Isso para ter um recurso apreciado, para o recurso chegar lá nos desembargadores. O que não significa necessariamente que vai ser aceito. Exatamente. Quer dizer, a Duda me processou e aí ela disse que trabalhava aqui de 9 da manhã até as 4 da madrugada. E aí se eu chegar lá e falar, não, eu fui condenado por isso, mas excelência, olha, eu quero dizer para o senhor que isso aí não é verdade não, que eu posso comprovar aqui. Então, para que eu apresente a minha versão, os meus dados, enfim, para que eu possa materializar, caso seja possível, aquilo que eu estou alegando, eu tenho que deixar lá 12 mil. Não. Você pode se defender, você pode apresentar a sua defesa em primeira instância, para o juiz do trabalho.
Mas caso o juiz condene a empresa e a empresa entenda, não, essa condenação foi injusta, a testemunha que a empresa convidou comprovou tudo ao contrário do que aquele ex-colaborador disse, para que você tenha a possibilidade do seu recurso contra aquela decisão do juiz que te condenou, para que você tenha a possibilidade do seu recurso chegar aos desembargadores e ser apreciado, para ele ser analisado, além de 2% do valor da condenação, 12 mil à vista. Prevenir é melhor do que remediar. A prevenção sai mais barata. Gente. Então, agora, minha cabeça está aqui uma air fryer. Eu ia dizer que seria uma panela de pressão, mas ia ficar muito atrasado no tempo. A minha cabeça virou uma air fryer aqui enquanto a gente está conversando. Quer dizer, então eu tenho aqui a minha empresa, eu já tenho uma engrenagem em funcionamento que pode estar gerando um desgaste no seu circuito interno sem que eu saiba. E aí eu te chamo, doutora, você pode vir aqui à minha empresa? Como é que você vai saber se eu estou usando os implementos que eu disponho de maneira correta ou de maneira nociva ao meu próprio funcionamento? Como é que você vai atestar isso? Como é que você vai identificar onde eu estou errando? Primeiro, no serviço de assessoria é feito um diagnóstico de toda a parte trabalhista. Toda a parte trabalhista é analisada. Toda a parte trabalhista deve ser analisada. Eu trabalho dessa forma, eu faço um raio-x da empresa para diagnosticar. Olha, aqui você corre um risco de pegar um resfriado. Olha, aqui o risco é de pneumonia. Vamos adequando para que você não sofra com multa, para que você não seja processado. E outra coisa, o fato de ter um serviço de assessoria não vai isentar esse empresário de sofrer uma reclamação trabalhista, de ser processado na Justiça do Trabalho. Até porque toda e qualquer pessoa tem direito de ação. Mas a diferença de ter um serviço preventivo é que caso a sua empresa seja acionada, se você for processado, você vai estar em conformidade, vai ter provas para dizer lá para o juiz, não. Ele trabalhava assim de 9 às 21, mas depois ele folgava 3 dias. Só um exemplo, caso de hora extra. Não, olha, essa pessoa ela trabalhou sem carteira assinada, mas ele não era tratado como empregado, existia um contrato de prestação de serviços, ele foi contratado, mas não foi na informalidade. O grande problema da maioria dos empresários é que contratam sem carteira assinada na informalidade. Vem aqui, dona Maria, preste esse serviço aqui para mim, eu te pago a diária e fica tudo certo. Na informalidade, o grande problema é a informalidade. Não existe um contrato por escrito. Trata essa dona Maria como trata todos os demais empregados, ou seja, aquele contrato da dona Maria, o contrato de fato, né? Porque não é um contrato escrito. O contrato, a relação dele com a dona Maria é igual à relação dele com a dona Joana, com a dona Simone, com a dona Fernanda, que tem carteira assinada. Então, assim, o que o juiz do trabalho olha, o que o fiscal do trabalho olha, o que o Ministério Público olha é a realidade daquela situação, daquela relação. Ou seja, contratou sem carteira assinada, mas existe um contrato, aquela pessoa era tratada de forma diferente, ou seja, ela não era cobrada da mesma forma como são cobrados os empregados com carteira assinada. Então, o grande problema é que as pessoas contratam na informalidade. A informalidade é que gera o grande problema. A gente não está dizendo para burlar a lei. Não é essa a proposta. E o que está se dizendo é o seguinte: existem formas legais, ou seja, você pode redigir um texto de um acordo de prestação de serviço entre as partes que esteja absolutamente abrigado dentro do arquétipo, dentro do guarda-chuva da lei. Exatamente. E aí é o seguinte, tô passando a perna da dona Maria? Não. Ela está garantida e a empresa está garantida nos termos da lei e aí está tudo bem. E a gente pode, às vezes, na maior das boas intenções, estar cometendo um erro que, de repente, prejudica ambas as partes, a empresa e também a dona Maria, sem que eu tivesse a menor
chance, o menor vontade de causar um prejuízo. Claro, nem para mim, nem para a dona Maria. Agora, outra dúvida que me bate, doutora. Uma empresa do tamanho da minha, posso pagar advogado, doutora? E aí eu fico numa situação, o que eu faço? Corro risco ou assumo um compromisso para o qual eu não estou preparado economicamente? Fica difícil para mim contar com essa assessoria? Não fica difícil. Você não precisa correr o risco e não precisa contratar um advogado exclusivo para sua empresa. Você pode contratar um serviço de assessoria dentro da sua necessidade. Ou você contrata uma assessoria pontual, olha, eu tenho a dúvida X, Y, Z, o advogado vai entrar, vai responder todas as suas dúvidas, sanar os seus questionamentos que são pontuais, ou você pode ter um advogado que está ali, lado a lado, para qualquer dúvida, qualquer situação, te assessorar no dia a dia. Isso é acessível para mim, um pequeno empreendedor? Isso é acessível para o pequeno empreendedor, sim. Isso é acessível para mim, que tem uma pequena empresa? Sim, o pequeno empreendedor, ele não paga o contador? Sim. Então, ele paga seguro, muitas vezes paga seguro de vida, ele vai contratar uma assessoria, alguém que vai caminhar lado a lado com ele e com o contador, porque o papel do contador também é muito importante. O contador tem a guarda de documentos, tem várias informações que vai caminhar junto com o advogado e proteger, blindar aquele negócio para que não sofra lá na Justiça do Trabalho, para que não sofra multas, enfim. A gente estava conversando informalmente aqui, trocando informações antes de começar a gravar, e a senhora me contou um caso de uma conhecida sua. Se a senhora puder contar, lógico, sem citar os nomes, que é para preservar a pessoa, e eu achei esse caso interessante demais, que a pessoa, inclusive, agiu com a melhor das boas vontades, entendendo que estava gerando um benefício, quando, na verdade, estava caindo numa armadilha feita por ela própria. A senhora pode contar esse caso? Posso sim. Eu fui procurada por uma empresária, ela é dona de um comércio, numa cidade aqui do estado do Rio, né, em Nova Iguaçu, e ela me disse: doutora, eu não concedo uma hora de intervalo. Ela tem uma loja? Ela tem uma loja, tem cerca de 10 a 12 empregados, e ela disse que não concedia o intervalo de uma hora, que primeiro ela não tinha mão de obra o suficiente para render, porque ela tem muito movimento, e ela não concede o intervalo de uma hora para os empregados, mas deixa com que eles saem mais cedo. Eles não cumprem a carga horária completa e saem mais cedo, mas ela não concede uma hora de intervalo. E esse mais cedo é maior do que o horário de... Só para minha dúvida... Eles saem cerca de 2 horas, quase 2 horas antes do término do expediente, sendo que eles trabalham mais de 6 horas por dia. Empregado que trabalha mais de 6 horas por dia, por lei, tem direito a 1 hora de intervalo. Ela não concede o intervalo. Faz aquela jornada corrida, como eles dizem, não. Vai trabalhar corrido, vai parar 10 minutinhos ali para comer alguma coisa no máximo, volta ao trabalho e sai mais cedo. Fez esse acordo de boca. Eu falei: olha, você corre o risco de ter que pagar 1 hora por dia para cada um dos seus empregados. Por quê? Suprimir ou reduzir o intervalo para refeição e descanso do empregado que trabalha mais de 6 horas, isso não pode ser feito de boca, acordo de boca. Mas eu estou dando a ele 2 horas a menos, sim, doutora? É um benefício para ele, mas que lá na Justiça do Trabalho ele vai dizer: eu trabalhava quase 7 horas por dia em pé e eu não tinha uma pausa para me alimentar, tinha que comer correndo e retornar. Sim, vai ser condenado a pagar 1 hora por dia para cada empregado. Olha que interessante. Pelo que você está me dizendo, a minha percepção é o seguinte: eu me coloco no lugar da sua amiga, da sua cliente, que tem uma loja, e entendo o seguinte: olha, ela diminuiu a carga horária de cada um dos seus colaboradores em 2 horas, e isso foi um ato de bondade. Mas a justiça não enxerga sentimentos. Não, exatamente. Não julga sentimentos. Não julga fatos e provas. E outra coisa, como ela fez isso? Na informalidade. Porque para reduzir intervalo,
Pode ser feito um acordo. Existe uma modalidade na lei que você pode fazer isso. Existe a possibilidade legal de reduzir o intervalo para refeição e descanso, sim, mas isso deve ser feito por escrito, deve ter a participação do Ministério Público do Trabalho, sindicato, deve ser feito por escrito e com a participação e assistência de um órgão reconhecido pela lei. Então, o grande problema, eu repito, é a informalidade, é reduzir o intervalo sem fazer isso por escrito. É fazer com que o empregado, você vai fazer hora extra, mas amanhã você vai folgar e não tem nenhum registro, não tem um acordo de compensação de horas. O grande problema, eu repito, é a informalidade. O que parece benéfico para o empregado, bondade dela, sim, os empregados estão saindo mais cedo da loja, mas não estão usufruindo de uma hora de intervalo. E esse empregado, ele era muito meu amigo, mas esse seu amigo, depois que ele vai embora, depois que ele deixa de prestar serviço, deixa de trabalhar, ele tem mais 2 anos para pensar se vai processar ou não. Imagine você ficar na mão de um ex-empregado... Refém por 2 anos. Refém por 2 anos. E assim, querendo ou não, por melhor que seja a sua intenção, tecnicamente... você está infringindo a lei. Infringindo a lei. Que loucura. Exatamente, porque, repito, trabalhou mais de 6 horas por dia, o empregado tem direito a uma pausa de 1 hora. Existe a possibilidade de redução? Sim, para 30 minutos, mas isso deve ser feito de forma escrita, não pode ser o acordo informal, o acordo de boca. Vai lá, faz corrido, o horário corrido, e depois eu deixo você sair mais cedo. Não funciona dessa forma. Não pode funcionar assim. Doutora, eu empresário, eu microempresário, eu empreendedor, além da Air Fryer, tenho agora um liquidificador ligado na minha cabeça de dúvidas, de questionamentos, de incerteza. Será que eu estou construindo um buraco onde eu vou cair? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou me colocando imediatamente na cabeça de quem está nos assistindo e incorre nesse tipo de dúvida. Qual é a pergunta que eu quero te fazer? Eu consigo conversar contigo? Eu consigo te encontrar, te ligar, te mandar uma mensagem para você ajudar a esclarecer? Às vezes tem um buraco na frente dos meus olhos e eu não enxergo porque não tenho conhecimento. Sequer sabe que está errando. Como a maioria dos empreendedores, pequenos empresários, chegam para mim com uma notificação do juiz: doutora, olha que injusto, eu nem sabia que eu não podia fazer isso. Sim, consegue sim me encontrar. Eu oriento, busque um advogado da sua confiança, mas olha, quem quiser me encontrar, o meu Instagram é @vaniamatos, com 2 T's.adv. Nesse canal eu trago informações jurídicas, eu tenho vídeos, postagens diariamente, eu trago informações para você, empresário, você pequeno empreendedor, que não tem uma assessoria jurídica, ali já tem conteúdo suficiente e querendo entrar em contato, tem um botãozinho lá que você consegue falar comigo. É isso que eu queria saber, porque assim, é possível que de todos os vídeos que você já publicou, nenhum seja o analgésico que eu procuro para uma dor que eu esteja sentindo, ainda que essa dor seja uma dúvida. Então, se eu mandar lá uma mensagem, se eu clicar lá no link, expressar a minha preocupação, você vai me atender, vai me ajudar, vai me orientar? Sim, com certeza. Então tá feito. Como eu disse no princípio, o nosso objetivo do Quick Talk é exatamente esse que você acabou de assistir. Rápido, cirúrgico, direto ao assunto, e eu espero que não só as dúvidas que você já tinha, esse conteúdo possa te ajudar a que não tenha dúvida e nem problema daqui para frente. Doutora, um prazer receber você. Eu agradeço, Jairo, muito obrigada, e mais uma vez deixa eu repetir aqui, o meu Instagram é @vaniamatos, com 2 T's.adv. Eu vou colocar uma mensagem lá, porque eu tenho um acordo com um colaborador nosso de dar para ele um pacote de traquinas de morango todo dia, e eu não sei se isso é previsto por lei. Ele está assistindo a gente, pode entrar na justiça depois querendo que eu pare um caminhão de traquinas com aquele boneco rindo na porta da casa dele. Brincadeira. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Prazer conversar com você. Tchau, gente. No próximo episódio a gente tem mais coisas que vão te ajudar, te edificando, para não cair em armadilhas. Abraço.